Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no Experiência com Deus Podcast. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham e já quero pedir, dá o like, se inscreva no canal, nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram. E hoje nós temos a alegria de receber Beatriz Belotti. Beatriz que é cristã da Igreja Batista aqui em Santa Cruz, no estado do Espírito Santo, e também é empreendedora. Tem duas lojas, um restaurante aqui em Aracruz e o outro lá na Orla. Por sinal, a culinária é excelente. Beatriz, é uma alegria tê-la aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. E é uma parceira nossa também, tá, pessoal? É, o prazer é meu, Luciano. Obrigado. Primeira vez em um podcast, é uma honra. Gosto muito desse formato, assim, né? Desse bate-papo em forma de podcast. Espero poder contribuir um pouquinho com todo mundo. Ah, Vamos lá. claro que vai. Beatriz, como começou a sua caminhada cristã? Veio de berço? Então, não, veio de berço, não. Eu me converti quando eu tinha 8 anos. Mas a minha mãe foi a primeira lá de casa a se converter, né? Ter o coração entregue verdadeiramente para Jesus. E quando ela começou a ir para a igreja, eu tinha essa faixa etária, um pouquinho antes dos 8, né? E veio ela, aí junto dela depois o meu pai, eu também, novinha, mas eu não nasci de berço. Eu lembro como se fosse ontem, a igreja na época passava por um processo de sucessão pastoral. Aí tinham vários pregadores, né, ao longo da semana pregando. Aí eu me lembro, né, eu falei, mãe, por que aquelas pessoas estão indo lá na frente levantar a mão? Aí a mamãe me explicou, né, mesmo sendo criança, né, elas decidiram aceitar Jesus. Aí eu lembro que eu falei assim, ó, eu quero também. Então amanhã eu vou levantar a minha mão e vou lá na frente. E a partir de então a gente seguiu aí, né? Deus foi muito misericordioso com a gente. Tem a minha irmã, ela foi, a gente pode falar que foi batizada 2 vezes, porque quando mãe foi batizada na igreja, ela estava grávida da minha irmã. Então, Olha minha que irmã já benção. veio assim de berço, né? Minha mãe e meu pai se batizaram juntos. E se eu não me engano, acho que eu tinha uns 16 anos quando eu desci as águas, né? No batismo. Eu esperei chegar já numa certa idade um pouquinho maior, né? Na adolescência, para ser batizada. Então, a história é essa. Porque na realidade a gente fala de batismo, a gente tira o exemplo de Jesus, né? Sim, Jesus foi apresentado e depois ele foi batizado quando já era adulto, né? já adulta, Uns 30 anos, se eu não me engano, que ele começou o ministério dele foi começou com uns com uns 30, 30, né? né? Foi com 33 anos, assim dizem, né? Aham. Que quando ele foi crucificado, que 3 anos foi o ministério dele. E é importante quando a pessoa na adolescência decide, ela mesma decide, né? Isso. Porque na realidade eu tive por experiência minha filha mesmo, a gente leva desde pequena para a igreja. Teve um dia que ela mesmo tomou a decisão dela, ela foi lá. E a hora que ela deu de pequena, ela tomou a decisão também de ir lá na frente, aceitou Jesus, desceu as águas, pai, eu quero ir, falei, tá tudo certo, é a sua decisão, é isso que você quer? Amém. Fiquei muito Amém. feliz, né? Sim. Mas, e na adolescência, foi difícil, teve algum desafio? Porque a gente tá na escola, mas tem muitas pessoas que não é cristão, não entende às vezes. Não é fácil, né? Independente da idade, se é criança, vamos botar uma criança também, né? Por exemplo, tem certas festividades que, como cristão, a gente não, não incentiva o filho a participar, né? Então, desde pequenininho, a gente que é cristão enfrenta certos, assim, desafios, né? Então, quando é criança, tem os seus desafios. Quando você tá adolescente, também tem os seus desafios. Quando você tá adulto, é uma batalha, né? Na adolescência não é fácil não mesmo, né? Mas assim, eu sempre fui uma criança muito tranquila, imagino eu, né, mãe? Adolescente obediente, tranquila, que também sabia se posicionar. Então, você sabendo se posicionar, as pessoas te respeitam pelas suas decisões, né? E é isso. E teve alguma experiência com Deus na adolescência? Na adolescência, assim, profundamente, acredito que não, assim, não que eu lembre, né? Mas assim, de oração, menina de oração, participava
ministérios da igreja, também um pouquinho já mais velha, né? Participei já do Ministério de Louvor, ajudava também na EBD, no culto infantil, então sempre ali participando. E a experiência é todo dia, né? Verdade. Agora que assim, lembro, não que eu lembre de um fator só importante, mas o caminhar cotidiano que nos leva até aqui é todos os dias. Na verdade, todo dia nós temos orações recebidas, né? Amém. Respondidas, né? Respondidas, é. Às vezes a gente ora, pede alguma coisa, porque na hora você não vê, daqui a pouco aconteceu, aí você nem percebeu, daqui a pouco falou, puxa, eu orei. Deus nunca esquece, né, de uma É, oração. Até vi um vídeo do pastor Hernandes também falando isso, né? Você vai depositando sua oração ali. Você acha que às vezes, né, não tá sendo respondido, mas você vai ser respondido. Deus não esquece da gente. Ele sempre tá. Gente que vacila, acha, poxa, acho que Deus não tá me ouvindo. Mas Deus já tá respondendo, vai responder no tempo futuro. Às vezes a gente nem vai saber, né? verdade. Mas é Deus. Estava conversando com um amigo meu outro dia. Aí conversamos, ficamos umas 2 horas conversando no gabinete dele lá. Ele falou assim: às vezes você faz uma oração, Deus não te responde porque às vezes você não está preparado para receber o que você pediu. Você tem Sim. que passar num processo. Aí, quando ele sentir que você está preparado, ele te responde, ele te dá o que você pediu. Ou às vezes também não é para você, né? Não é pra gente. A gente tá pedindo o que não é pra Tá gente às vezes. pedindo da forma errada, Tá né? pedindo da forma errada. Outro dia mesmo eu tomei uma pancada lá na igreja lá, e tava lá e falando alguma coisa, daqui a pouco o irmão falou assim, ó, pedisse não recebesse, pois pediste mal. Diz mal, É, Tanto que o Espírito Santo também, até a nossa oração chegar a Deus, o Espírito Santo vai. A gente é tão impuro, né? Tão é, imperfeito, assim, se a gente for parar pra ver, poxa, eu não sou digno da minha oração chegar a Deus. é ele que Então vem leva. o Espírito Santo, conserta as nossas palavras e faz com que a nossa oração chegue até o altar do Senhor, né? Ele conserta aquelas palavras, né, que a gente acha, a gente fala, né, do coração e É, tal, mas não é puro, né? Assim, verdade. por mais a gente tem que ser humilde, aí vem o Espírito Santo e conserta e vai e leva as nossas orações. Eu tomei uma pancada porque eu pedi. O que eu pedi, ele me deu. Falei, ó, Senhor, eu quero isso, por causa disso. Tá, pedi, ele me deu. Aí eu fiquei depois, poxa, mas eu podia ter pedido mais, ele me dava mais, né? Eu dono de tudo. Aí eu falei, pedi mal. Pedi mal. É, é legal. Eu acho legal também, Luciano, igual o Salomão, sempre me vem a lembrança, né? Que ele podia ter pedido qualquer coisa, né? Riqueza e tudo mais, mas Deus, e ele foi lá e pediu sabedoria, né? Apesar de que no final da vida dele não foi lá essas coisas, mas logo no início, né? Pediu a Deus sabedoria. E por ele ter pedido sabedoria, Deus foi lá e concedeu muito mais coisa. Pediu sabedoria para governar o povo, né? Sim, É, isso eu acho que hoje o pessoal quer só chave de carro, apartamento, né? mas a sabedoria, né? Quando vem de Deus, ela É, vem com outras coisas juntas, né? Isso é muito bom. verdade. E fala que foi um dos homens mais ricos, eu acho que não vai ter outro igual Da ele, né? terra, igual Salomão, não. É. É toda fartura que ele tinha, né? Quando nós tomamos um refrigerante, uma Coca-Cola, outro suco assim, rapaz, nem Salomão bebeu desse suco, ele bebeu coisa melhor, Coisa né? melhor. É. Mas, e como começou a vida de empreendedor? Aí então, né? A gente fala que a gente definiu um termo lá em casa, porque não sou eu sozinha, né? Eu realmente não tenho condição nem para iniciar financeiramente, nada. Então foi a partir do meu pai, né? Ele trabalha ainda na Suzano hoje e ele viu o empreendedorismo como uma forma de aposentadoria para ele. Ele falou assim, ó, quando eu terminar de trabalhar na fábrica, a gente tem uma outra fonte de renda, um a fazer. E aí a gente sentou em mesa, né? Foi discutido várias vezes o que fazer e tal. Aí definiu por montar um restaurante. Então a gente fala que lá em casa, né, proprietário, assim, a gente acha a palavra cofundador mais bonita. Então eu e Beatriz somos uma cofundadora, minha mãe é outra cofundadora, minha irmã também e meu pai. Porque cada um contribuiu com as suas ideias, trabalhou também, né, cada um da sua maneira.
E aí foi o ano que a gente entrou no empreendedorismo, com o Terra Brasil, né? Aí começou lá na Orla. Começou lá na Orla, é. Eu, particularmente, eu demorei um pouquinho para aceitar e para esse lado do empreendedorismo 100%. Eu era um pouquinho cabeça dura, tá? É, Porque eu tinha estudado, né? Eu tinha feito curso técnico em química, depois eu fiz a licenciatura, no final fiz um mestrado. Então a cabeça, tipo assim, poxa, eu fiz isso tudo aqui até agora. Eu vou largar tudo pra lá, vou abandonar e vou seguir pro lado do empreendedorismo, né? Acho que, se eu não me engano, eu era uma das primeiras na família também a ter feito uma pós-graduação. E ninguém nunca tinha feito, assim. Aí, na época, pesava um pouco, né? Falava assim, poxa, vou largar tudo pra lá. Então, eu fui um pouco resistente. Eu demorei. Meu pai sempre falando, isso aqui não é, isso aqui é pra você, pra sua irmã. Toma conta, tá aqui debaixo de casa, é de vocês. Aí, depois, com o tempo, né, já eu fui amadurecendo a ideia. Eu gostava de trabalhar lá embaixo, a gente fazia. Eu falo lá embaixo porque a gente mora em cima, né? Lá na Praia dos Padres. Então, assim, aí a gente foi trabalhando, foi gostando da ideia. Você vê o retorno das pessoas também, a gratificação. Então é bom. Aí que eu fui amadurecendo a ideia para o empreendedorismo. mas foi o seu pai que teve a ideia. Mas de onde nasceu de abrir logo um restaurante no setor da alimentação? Por que não outra coisa, né? É, É porque eu acho que a gente, como família, gosta muito da experiência de sair em outros lugares e comer fora, ter aquele momento de você sentar, apreciar o restaurante, apreciar as belezas em volta, né? Então, assim, é algo que a gente olhando pro lado do cliente, a gente, como sendo cliente, a gente gosta. Então, assim, era algo, ó, poxa, é tão bacana você sair, tá num lugar bonito, ser bem atendido, ter uma comida gostosa. Então foi por isso que foi o restaurante, não outro setor, né? e qual o maior desafio encontrado no começo, quando abriu o restaurante? Ninguém tinha experiência. Nunca, nunca, nem se trabalhar numa lanchonete, nunca. Meu pai vem da área industrial, minha mãe já empreendia, ela é empreendedora, mas era no setor de roupas, ela vendia, tinha uma loja infantil, vendia roupas infantis. E a minha irmã era muito nova, a gente estudava, né? Então, tipo assim, nenhum parente tinha nenhuma lanchonetezinha pra gente falar assim, ó, posso passar um tempo aí com você pra eu aprender? Então, o que eu acho que a maior dificuldade foi essa. Porque a gente nunca tinha lidado, assim, preparar o alimento, em servir o cliente. Essas coisas foram um desafio no início. Lidar com pessoas, com equipe, como você sendo líder, né? As pessoas vêm para você, com os nossos colaboradores, com dúvidas. O que que eu vou fazer aqui? E agora? E tal. Então você tinha que lhe dar a resposta e muitas vezes a gente também não sabia, né? Então a gente foi aprendendo. Acho que o maior desafio foi por a gente nunca ter trabalhado nessa área e ter que enfrentar, entendeu? E como aprendeu a fazer tanto lanche saboroso igual os que tem lá? Aí é com a minha mãe. Ah! Eu não sei cozinhar, não, tá? Eu tô aprendendo aos pouquinhos, mas assim, eu pegar no, né, mesmo lá no fogão e pilotar um fogão, aí eu deixo pra quem sabe, eu falo. Mas minha mãe pesquisou demais no início, fez curso também, ela fez um curso de gastronomia na Unip, então foi buscando conhecimento. E a gente foi pesquisando muito. Naquela época a internet estava começando assim a ter mais vídeos, o YouTube, Instagram também, assim, essa pegada das pessoas ensinarem, mostrar, né, como é que faz as coisas. E aí a gente foi buscando informação pelo estudo, indo atrás de curso, né? Mais ou E, menos assim. e vocês enfrentaram a pandemia também, né? Enfrentamos, E É, como é que foi no começo, quando começou a pandemia? A gente abriu dezembro de 2019, inauguramos lá na Praia dos Padres, dia 27 de dezembro. E quando foi fevereiro, né, se eu não me engano, aí já veio a pandemia, né, os decretos da pandemia. Então, assim, não foi fácil, porque a gente trabalhamos em menos de 3 meses só.
Então, curto período de tempo para as pessoas conhecerem a gente. Só 3 meses ali de porta aberta, veio pandemia, teve que fechar as portas, né? Como é que faz? Só podia fazer delivery. Na época a gente nem fazia delivery ainda, né? A gente iniciou somente com atendimento presencial. Começou as restrições. Aí atendia por delivery. Caiu um pouco a renda, os pedidos. Tinha nem começado, Luciano, difícil, viu? Em 3 meses, a gente não sabia o que era vender, tinha nem começado a ter renda praticamente. Porque a gente só abriu 27 de dezembro. Acho que foi em fevereiro ou março? Foi em fevereiro. Fevereiro, né? Foi em fevereiro que eu tava embarcado. Eu lembro quando explodiu no Brasil. Então, aí assim, a gente trabalhou do dia 27 de dezembro até fevereiro, vamos supor, trabalhando mês de janeiro normal. Aí fevereiro já fecha as portas e a gente não sabia assim, né? Questão de renda, de vendas, a gente só foi realmente ter o conhecimento pós-pandemia, né? Para saber o ritmo de um restaurante de verdade. A gente então ficou nesse período aí só com entrega. Bacana, bacana. Inclusive, é até legal, assim, acho que os clientes mais antigos lá da Orla, eles vão lembrar, né? Nessa época, como a gente só podia fazer entrega e as pessoas não conheciam a gente tanto, né? Não deu tempo das pessoas conhecerem. Os nossos motoboys, eles iam com uma caixinha de som da JBL, a gente botava no guidão da moto e ia tocando a vinheta do restaurante. Além disso, tinha um placarzinho eletrônico, o motoboy tinha que recarregar a bateria, botava atrás da bag, era uma bateria pesada. Os meninos reclamavam, mas a gente falava assim, ó, vamos ter que fazer, menino. Tem jeito não. É a única forma do pessoal conhecer a gente. Então, o motoboy chegava na casa dos clientes com a vinheta tocando. Somos o Terra Brasil, seja bem-vindo. Então, assim, as crianças eram o máximo, né? Que, o motoboy Terra Brasil tá chegando e tal. E vinha escrito que quando o carro passava por a gente, vinha um letreiro eletrônico na bag. Prazer, bem-vindo, somos o Terra Brasil. Para tentar chamar a atenção das pessoas, né? Gente, você que tá em casa, imagina. A pessoa abre um restaurante. Com 3 meses vem uma pandemia, fecha tudo. Não tem cliente. Olha a história de superação. Pensou em desistir? Não, a gente não desistiu, não. Vamos enfrentar, né? Porque até que era para todo mundo, né? A gente teve essa dificuldade como restaurante, mas e o restante do comércio também, quem vendia roupa, outro tipo de serviço. Foi uma época muito difícil para todo mundo, né? Então, não é só pra gente. Como a fé em Deus sustentou vocês nesse momento de pressão? A fé continua, tem que ser até maior, né? Ele fala assim, tem que ser até maior, mas a gente, com fé em Deus, né, orava, Senhor, seja feita a sua vontade também, né? Se é pra continuar, que a gente continue. Se é pra fechar, a gente vai entender também. Mas a gente decidiu continuar, dar sequência. E de onde partiu de abrir outra loja aqui em Aracruz? Então, né? Aí, esse daí que é a história que eu te contei foi um ano, né? Vamos considerar o primeiro ano da pandemia. A gente trabalhava só com delivery e como minha irmã e eu também estava estudando online, então a gente estava em casa ainda e tal. No segundo ano, continuou a pandemia, segundo ano de pandemia. E minha mãe, ela teve que se retirar para tratar um câncer que ela teve, um câncer de mama. Então aí foi uma segunda questão, assim, um segundo desafio nosso. Que além da pandemia, a mãe, ela trabalhava lá, era o coração da cozinha, né? Eu não sabia cozinhar, meu Deus. E como que a gente ia fazer? Aí foi um segundo desafio que até meu pai sentou com a gente na mesa e falou assim: vocês querem continuar, você e sua irmã vão querer continuar? Ou vocês vão querer que a gente feche? Eu continuo, ele trabalha ainda na Suzano. Eu continuo trabalhando, a gente cuida da sua mãe e a gente fecha o restaurante. E quando melhorar, a gente vê se volta ou não.
Aí eu e minha irmã, numa decisão, a gente, não, pai, vamos continuar. A gente ajuda, a gente dá os nossos pulos aqui, né? Pra não ter que fechar as portas, né? Vai um ajudando o outro. E aí a gente continuou, né? E foi um ano muito difícil, esse segundo ano do restaurante. Né? Mãe estava afastada, pai praticamente ficou só para dar assistência a ela, né? Porque as quimioterapias não eram fáceis. E eu e minha irmã se virando do jeito que podia, com os meninos que trabalhavam com a gente lá na época, né? E foi, acho que foi nesse ano aí que eu entendi também que foi assim, Deus abençoou a gente, mãe foi curada, Glória a Deus. teve Covid na pior época que não podia pegar, que foi em março, fazendo quimioterapia, e Deus foi ali, foi tão misericordioso, né, que pegou a Covid, mas passou por ela, enfrentou, não teve sequelas e venceu. E a gente ali trabalhando bastante, estudando, enfrentando, cuidando da mamãe e tal. Aí eu acho que foi nesse ano que foi uma virada de chave. Tipo assim, ó, Deus abençoe, a gente conseguiu fazer tudo isso. E estamos vivos, estamos bem, estamos aqui. O restaurante continuou. Vamos expandir então. Se a gente aguentou a barra lá atrás, a gente aguenta outra coisa. E aí veio o interesse, né? O sonho da gente expandir, abrir a segunda loja. Praia dos Padres é um lugar muito pequenininho. Basicamente, o movimento que tem ali é só no verão. Então, assim, o restante do ano é muito difícil, assim, é um desafio todo dia. E a gente viu Aracruz Sede uma possibilidade. Afinal, a gente é aqui da região, a gente já tem um restaurante na Ola, a gente agora, com 2 anos, tinha na época, né? Indo pro terceiro ano, a gente já aprendeu a trabalhar, né? A gente já sabe como é que faz um pouquinho. Então, a gente agora tem condições de a gente poder expandir. Foi por isso, aí foi a virada de chave. Eu falei assim, ó, não vou querer trabalhar com aquilo que eu estudei. Também é muito difícil conseguir emprego na minha área. Estamos aqui com uma possibilidade boa, vamos trabalhar para nós mesmos. E aí a gente foi trabalhando para construir o segundo restaurante, que é aqui no Solar Beach. E aquela estrutura bonita, por que vocês pensaram naquilo ali? Porque é diferente, é muito É, bonito, é meio rústico. aí eu deixo os créditos pro meu pai, tá? As ideias mirabolantes é ele. Ele gosta de mexer com madeira, ama mexer com madeira. Ele foi atrás de uma casa de demolição antiga, né? Ninguém dava nada, tava uns entulhos lá na roça. Ele foi, comprou, ele viu potencial nas madeiras e foi limpou as madeiras, pintou junto, né, do pessoal que estava trabalhando na época e foi desenhando o restaurante. Então, a parte, assim, de estética, ele gosta muito disso. Deixei com ele. E eu fui para a parte mais prática. Eu falei, não, pai, ó, tem que ser aqui, né? A cozinha tem que ser desse jeito para ser funcional. Porque eu peguei as manhas lá da Orla, né? A gente sabe o que, que é bom, o que, que não é, qual equipamento que serve, qual equipamento que não vai servir. E aí a gente foi construindo junto, né, a funcionalidade junto da beleza e do aconchego. E o cardápio? Eu vejo que tem um nome praiano, jacarezinho. Como surgiu esses nomes aí? O nome foi a gente mesmo que deu, né? A gente queria fazer, não quero um X-tudo, um X-bacon, Tem a não. Aloha, né? Aloha, Terra Brasil tem um lanche Praia dos Padres em homenagem a Praia dos Padres, é o nosso bairro. O nome foi a gente que foi dando, a gente foi vendo qual nome era agradável, né? Ao se ler, ao se ouvir, até mesmo na hora de pedir para o cliente, me vê um jacarezinho. E pegou, né? Então, assim, hoje os clientes já conhecem os lanches de frente para trás, de trás para frente, e já pegou esse nome. A gente quis fazer um cardápio, assim, mais dinâmico, né? Sair um pouquinho do tradicional. E uma dúvida agora, muitas pessoas querem empreender, porém eles querem mais o centro de Aracruz. Vocês não, vocês pegaram um lugar, tipo assim, não é distante, que Aracruz é pequeno, né? Uhum. Mas um lugar super acessível para todas as pessoas. E qual foi assim, vamos montar aqui, é porque o espaço era melhor para fazer o que vocês queriam? Na época a gente até buscou alguns lugares no centro.
Só que por ser um restaurante, né, assim, às vezes aquilo que já tem no centro, que já é mais antigo, não tava atendendo a gente. Sim. Então a gente decidiu vir pro Solar Beach, né, até em conversa com meu tio também. Meu tio tem outros terrenos ali. E ele me ajudou muito na construção, tem me ajudado até hoje, meu tio Magno. Um grande abraço, viu, tio? Tá lá em Portugal hoje, mas eu sei que o coração dele tá aqui com a gente também. Então, assim, a gente decidiu Solar Beach, assim, a primeira vista a gente pensa, poxa, é longe, né? Mas é um bairro que tá crescendo, né? Aracruz não tem mais pra onde crescer, então, assim, tá crescendo pros, a gente, digamos, periferias, né? Mas é onde é um pouquinho mais afastado. Mas é um local que é fácil você chegar, tem estacionamento, é um bairro seguro. E a gente tem visto também que mais pessoas, outros empreendimentos estão indo para o nosso Sim, bairro. sim. Então, assim, é questão de tempo. Daqui a pouquinho a gente torce para ter mais pessoas perto da gente e construir um centro comercial ali no Solar Beach forte. E vai ter sim. A gente espera, a gente torce, sabe? Quando a gente vê um ponto abrindo, esses dias eu vi também que tá abrindo uma academia nova, a gente fica contente que o pessoal tá indo pra lá. A gente espera que dê certo mesmo, pra gente ter esse bairro aí como um bairro já comercial, né? Referência. Na sua visão, o restaurante de vocês é visto como uma empresa ou como também um ministério para abençoar vidas? Eu, Beatriz, vejo como um ministério. Mas a gente é CNPJ, a gente é empresa, né? Então, assim, mas qual é o propósito, Beatriz, hoje, né? O que que Deus me deu? Lá a gente, na Bíblia fala, né? Tudo que fizerdes, fazei para a glória de Deus, né? Então, assim, eu já me questionei já. Porque você trabalha muito, é dia, noite, é problema. A gente fala assim que restaurante, muita gente fala, você não vai ter vida. A gente já ouviu isso. E realmente, assim, você saber administrar o seu tempo é dispendioso, porque é final de semana, é feriado. Então eu já me questionei, falei assim, Senhor, por que que eu tô. Será que isso tudo vale a pena? Né? Assim, tô trabalhando demais. Às vezes, empreender, tem dia que o movimento tá bom, tem dia que o movimento tá fraco, e você tem conta para pagar. Às vezes você pensa, não é melhor larga isso tudo e vou montar um negócio menor, só eu e mais uma pessoa fazendo. Às vezes você dá esse sentimento, né? Mas aí depois você muda e fala, não, é assim mesmo. Você vê que outras pessoas também estão ali na luta. Mas eu vejo assim, como um propósito de Deus na minha vida para cuidar de outras pessoas. E a gente começa cuidando daqueles que Deus botou lá. Então hoje a gente tem os nossos funcionários, né? E assim, a gente, como empresa, a gente tem que honrar aquilo que são direito deles. E eu vejo também o jeito da gente tratar isso tudo, assim, é fazer ser justo, né? Seja o seu sim, o sim, o não, o não. E abençoar as pessoas que começam trabalhando com a gente e quem vai estar lá também. Eu falo que uma equipe que se sente bem trabalhando lá com a gente, automaticamente o restante, os clientes vão ser bem atendidos e aí a gente vai conseguir multiplicar esse sentimento. E qual a importância de manter os princípios cristãos dentro do negócio? Do princípio cristão tem que acompanhar a gente pro resto da vida, né? Não é fácil, porque assim, igual é até um assunto muito polêmico, né? Que a gente não vende bebida alcoólica. E aí, eu lembro uma vez lá na Orla, a gente não tinha o restaurante da sede ainda. Aí chegou assim, Orla, verão, a gente tá do lado da praia. Como assim um restaurante na beira de praia não vai vender uma cervejinha gelada? A gente fala assim, olha, a gente não vende, mas se o senhor quiser trazer, a senhora quiser trazer, não tem problema. Mas assim, o nosso foco é a alimentação, rotatividade, a pessoa ir realmente para comer o alimento. Mas é um assunto polêmico e assim, claro que outras propostas aparecem pra gente. Então, assim, às vezes o movimento não tá fraco, tem dia que tá fraco e a gente pensa, poxa, se tivesse vendendo um chopp aqui, uma cerveja, provavelmente ia estar cheio.
Mas eu prefiro não, assim, eu, Beatriz, não abrir mão daquilo que eu tenho no meu coração, de que eu acho que a gente consegue empreender, né, sem precisar fazer isso. E voltando no assunto, né, uma vez lá antes de abrir o restaurante aqui em Aracruz, né, eu tava atendendo uma moça lá na orla, igual eu atendi as mesas, né, precisava, vou atender também, mas eu tava servindo ela e ela falou, menina, vocês não vendem bebida alcoólica aqui não? E como é que vocês fazem? Dá certo? Aí eu falei, nossa moça, eu parei pra pensar, falei, olha, tá dando tão certo que a gente tá abrindo a segunda loja. É Deus que vai abençoando, né? E a gente vai se posicionando, as pessoas vão entendendo também, já sabem que a gente não tem. E no dia que elas quiserem não beber uma cerveja, mas quiser ir lá comer um lanche, almoçar com a gente tá sempre à disposição. A gente vai atender de muito bom grado e com muito carinho. E como surgiu a ideia do almoço executivo? Então, o almoço foi ideia minha. É, eu penso que a gente tem que diversificar os nossos ramos, né? E assim, hoje eu tenho que potencializar o uso daquele imóvel por onde eu conseguir, né? Então, assim, a gente trabalha à noite com, né, de quarta a domingo. E aí eu falei assim, poxa, vamos abrir para almoço também. A Jussara, que é a nossa cozinheira hoje no almoço, ela era a chapeira da noite. E eu lembro que ela fazia as comidas com muito carinho. Nossa, Deus, uma comida deliciosa. Eu falava assim, Jussara, um dia você vai vender essa comida aqui para os nossos clientes. Tanto que agora hoje ela é cozinheira do nosso almoço. E assim, a gente vê que o almoço é feito com muito carinho, né? Muita dedicação, comida fresquinha. Mas a gente pensa sempre em diversificar. O nosso público da noite, a gente tem percebido que é um. O público do delivery já não é o mesmo que frequenta presencialmente à noite. E o público do almoço já é um outro tipo de público, que não compra nem à noite nem no delivery, mas frequenta na hora do almoço. Então, assim, a gente tenta expandir, potencializar o uso mesmo daquilo que a gente já tem, entendeu? Chegamos a hora de falar dos patrocinadores do nosso programa. Só que o seguinte, hoje eu vou fazer diferente. Quem vai falar de um dos nossos patrocinadores é a Beatriz. Beatriz, pode falar sobre o seu restaurante, que você quiser falar. Só sei que só tem coisas boas, né? Ah, é. É até difícil falar de mim mesmo, né? Daquilo que a gente tem, né? Mas é. Porque assim, a gente procura sempre acertar. Não é que a gente vai sempre ser o bom, a gente não, a gente tá aqui aprendendo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, dá uma olhada no Instagram. Lá tem informação. É melhor você ver no Instagram como é que a gente é a nossa dinâmica. No Google também, a gente tá lá bem avaliado. Então é melhor a gente ouvir pelos outros, né? Eu vou deixar vocês ouvirem pelos outros do que eu mesma falo do meu próprio negócio. É, apesar de ser muito bom, tá, gente? A gente faz tudo com muito carinho. O restaurante Terra Brasil fica localizado aqui em Aracruz, no Solar Beach. Almoço executivo e o lanche também à noite e entrega delivery. E também tem uma unidade também na Praia dos Padres, lá na orla de Aracruz. O restaurante Terra Brasil é um ambiente acolhedor e vou dizer uma coisa para vocês, a comida é saborosa. Se você for uma vez, vai querer ir direto. É, eu E espero que volte. volta, sim. É. E temos também a Horto Implantes, que, na minha opinião, é a melhor clínica odontológica que nós temos aqui em Aracruz. É uma clínica completa. Se precisou de fazer um raio-x, é lá. Vai fazer uma avaliação, vão te atender da melhor forma. E o que você precisar de tratamento é na Horto Implantes. Tem de tudo. Você não precisa, às vezes você vai numa clínica, você tem que ir outro fazer isso, tem que outro fazer, não, faz tudo lá. Desde implantes, que você é a clínica completa. Doutor João e a equipe dele são bênçãos nas nossas vidas. Beatriz, qual conselho você dá para quem está querendo empreender, mas só que está na visão que estudou outra coisa e quer empreender e fica na dúvida? Ah, sim.
Eu ia falar, eu não posso nem falar isso, não. Eu vou falar com tudo. Não, aí não. Aí é polêmico. Não, estudar é bom, sim. Mas se você tá na dúvida, eu acho que vale a pena tentar. Mas um conselho é que você faça o básico bem feito. Porque o que acontece? A gente vê muita gente empreendendo ou começa a empreender, vem um primeiro desafio, não dá certo, vem a primeira palavra ríspida às vezes e te desanima. Mas assim, começa com o básico bem feito e seja persistente. Porque o resultado não vai vir em um mês, em 2 meses, em 6 meses. É trabalho assim, é de tempo. Você também tem que dar espaço ao tempo. Mas você não pode desistir logo, só porque vai demorar. Se você fizer um serviço bom, de qualidade, bem feito, e ser persistente naquilo, se o seu trabalho é bom, ele vai ser reconhecido. Tanto que eu cheguei aqui, ó, primeira vez, ó. O Luciano fez o convite, né? Por quê, Luciano? A informação chegou até você, né? Chegou. E, Então, e foi bacana que aquele dia que o pastor Júnior Trovão foi lá e almoçou. E ele gostou tanto que quando chegou o cara falou assim: ah, nós vamos levar ele para almoçar. Eu falei: rapaz, é o seguinte, vamos levar ele num restaurante lá no Terra Brasil. Aí mandei mensagem para Beatriz e ele tava fazendo o tratamento dele lá na clínica do Dr. João. aham. Por isso nós chegamos quase 2 horas da tarde. Ela segurou pra gente até 2 horas. Aí chegamos, gente. Chegou nos últimos segundos. E quando ele tava almoçando, nós já sabemos que a comida é boa. Ele tava almoçando e falou: rapaz, que comida boa, cara. Muito bom isso aqui, muito bom. E ele gostou tanto que nós estávamos lá em Vitória, ele falou da comida de novo. Poxa, Nós que estávamos bom, comendo uma né? picanha na chapa lá e ele comendo. Rapaz, mas eu gostei daquela comida lá. Eu Não, falei: o gostou, macarrão né? tava melhor, viu? E outubro ele tá de volta, tá? Outubro Aí, nós vamos levar tamo ele para na almoçar área. lá, de novamente lá. Sim. Agora, Beatriz, mais um conselho. O que você tem para dizer, por exemplo, a pessoa é cristã, a importância de manter os valores e os princípios. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, igual você falou, você não vende bebida alcoólica lá. E também não faz falta, o negócio anda, flui, graças a Deus. Porque Deus, quando Deus, Pelas misericórdias de pela Deus. misericórdia, quando ele está no negócio ali, É. tudo dá certo. Às vezes a pessoa está pensando em empreender, ou às vezes a pessoa quer empreender, porém ela é cristã e quer pegar um outro ramo. Na sua opinião, dá certo? Eu não faria. Não faria, porque assim, você tem que honrar a Deus, né? Então, assim, apesar de ser difícil, sofre muito ataque, né? O inimigo não quer que a gente chegue e fale, né, das bênçãos de Deus. Ele quer o quê? Ele quer que você vá, se desvie, quebre princípios. Então, até por eu estar aqui hoje, querendo ou não, a gente sofre ataque. Sim, Parece que não, mas é um probleminha que me aparece lá no restaurante. E às vezes tem semana, igual uma semana atrás aí, um monte de problema aparecendo, de diversas áreas, assim. Então a gente tem que também ter a sabedoria que a gente também tá numa guerra espiritual, né? Então, assim, é difícil, você vai sofrer ataque por você estar fazendo aquilo que a palavra do Senhor te orienta. Mas seja fiel, né? Lá em Apocalipse não fala, né? Ser fiel e dar-te-ei a coroa. Ou seja, fiel, porque aqui no mundo passa, né? E as coisas terrenas elas vão passar. Nosso foco não é aqui na terra. A gente pode prosperar, e Deus faz prosperar, mas a gente tem que entender que o nosso objetivo é a salvação. Não adianta eu querer colocar coisas a mais, mirabolantes, ou quebrar princípios, né? Que vão desagradar o coração de Deus. E aí, depois que eu conseguir atingir isso tudo, né? E depois que eu tiver isso tudo, né? De um jeito, vamos botar no caminho mais fácil. E aí, Deus? Consegui, mas e agora? Aí entra igual Salomão. eu ia falar agora, Salomão também. Salomão, lá em Eclesiastes, né? Ele já, provavelmente, acho que ele escreveu o livro de Eclesiastes já na sua velhice e que nada mais satisfazia o coração dele. E tudo era vaidade, né? Tudo era vaidade, eis que tudo era vaidade debaixo do sol. Eu já até vi uma pregação disso, porque, igual eu falei uma vez, eu cheguei e falei assim: nossa, tô trabalhando tanto.
Mas por qual motivo, né? Aí eu lembro que eu li Eclesiastes, e até um pouquinho difícil de entender, mas falava que tudo era vaidade debaixo do sol. Salomão tinha dinheiro, tinha tudo que ele queria, mas ele estava insatisfeito. Por quê? Porque Salomão começou a olhar para as coisas que estavam debaixo do sol, da terra. Mas a gente tem que lembrar do nosso propósito, que está acima do sol, que é Deus, né? Que é a salvação em Jesus. Então, assim, é difícil, o caminho é mais difícil? É mais difícil. Você vai sofrer crítica, vai sofrer ataque. Assim, ó, cada um lidar com uma maneira, né? Lidar de uma maneira. Igual, assim, eu sei das coisas que me chateiam, às vezes não é a mesma pra você. Mas a gente tem que lembrar que pedir as misericórdias de Deus, pedir a sabedoria, se é para fazer, né, segundo o coração de Deus, ele vai abençoar. E aí o galardão vem. Amém. No começo, teve críticas? Tem, tem críticas. Até hoje tem críticas. A gente, É, hoje tem crítica que também já está consolidada no mercado, mas no começo, teve crítica de vir de pessoas que vocês não esperavam. Ah, por que tá abrindo? Por que tá montando isso? Vocês são doidos? Teve alguma coisa assim? é de questão de abrir, não que eu me lembre, Uhum. assim, né, mas eu falo mais crítica, assim, às vezes, né, do lado assim, poxa, não tava legal e Ah, tal. sim, sim. Então, assim, a gente tá sempre ali disposto, né, a resolver também e levar pra frente, e tocar, né, tocar o barco. Tá certo. É, crítica sempre vem. É, Eu lembro do começo, quando a gente começou aqui, aí eu também trabalho, né? Tenho o meu trabalho aqui, a gente só faz a obra. Ah, rapaz, uns fazia chacota, outros, e tal, podcast. Hoje já vê de outra forma. Eu sim, já vejo de outra forma. Aí tem algumas pessoas aí, tem crítica também. Poxa, mas por que você não leva isso, leva aquilo? Não, o nosso programa, ele tem um, os valores. Então, o que que acontece? Às vezes, as pessoas, leva fulano de tal, leva ciclano. Por que a gente às vezes não tá? A gente faz uma seleção bem feita, porque a gente traz uma pessoa aqui que é uma pessoa que vai dar o exemplo, né? Um uhum, exemplo de cristão, tem uma história para contar de superação, igual você esteve, superação. Começou a abrir o negócio. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu tinha desistido. tinha. Porque, assim, ainda mais questão de saúde Aí a também. patriarca vai enfrenta um desafio grande. É, Aí Deus foi e curou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. aos trancos e barrancos a gente conseguiu, fala assim, não, vambora. Ou então pronto pra outra, vambora pra outra. Precisar, a gente vai, enfrenta. E como conciliar agora? Trabalho e igreja. Dá tempo de ir? É, dá tempo de. Eu devia dar mais tempo, né? A gente vai aos domingos de manhã, né? Domingo à noite tá ficando uma situação um pouquinho complicada da gente deixar o restaurante para poder estar participando. Mas o nosso foco mesmo é treinar a nossa equipe. Eles já ficam sozinhos, né? Mas assim, eu falo assim que eu tenho que formar líderes. Uhum. Meu papel lá, se eu não puder daquela minha equipe formar liderança, então meu papel foi em vão, porque cozinhar eu já não sei. Então, assim, eu tenho que fazer líderes de lá. Então a gente tá buscando aí, né, treinar para poder cada vez mais dar independência a eles, pra gente poder estar mais presente na obra do Senhor. Vai ficar nas duas lojas ou pretende abrir mais? Então, né? Se for Terra Brasil, a unidade Terra Brasil, provavelmente aqui no Brasil a gente não tem mais desejo. Pode ser que eu fale alguma coisa errada, né, mãe? Mas assim, a gente vê a economia do país andando, né, assim, não sabem, sem certeza. O real é uma moeda fraca. Então, assim, poxa, se um dia a gente for para investir no Terra Brasil, outra unidade, talvez fora do país. Trabalhar com outro tipo de moeda mais forte, né? E aí já entra o lado do empreendedor, né?
Então, assim, não sei, né? Vamos cuidar Sim. daquilo que a gente ainda tem um caminho grande para crescer aqui em Aracruz, não é do dia para noite. Então, a gente primeiro é fazer o básico bem feito, igual eu falei, né? Consolidar mais aqui um pouquinho. Consolidou, qual é o próximo passo? Se for para abrir, meu desejo é aqui no Brasil, não. Talvez fora do país. Coisa boa, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém! É, E outro dia eu vi que vocês fizeram uma palestra lá, alguma coisa dos jovens líderes. isso, a gente foi convidado pelo Instituto Jovens Líderes de Aracruz para dar uma palhinha também da nossa história de empreendedorismo, né? Nosso caminho, como é que foi. Aí um pouquinho do que a gente contou lá para eles, eu tô contando aqui em mais detalhes. E é bom porque é o seguinte, né? Todo mundo, nada começa fácil, né? Não, Tem os desafios, é, superação, tem que superar. tem que superar. A gente não vem de um berço de ouro, né? Como diz meu pai. A gente não veio. Não, eu não vim com um restaurante pronto pra mim, como se fosse, né? Tipo assim, herdeira. Toma aqui, filha. Eu já construí, já tá rodando. Não. A gente teve que fazer rodar, né? A gente teve que aprender ali na marra. O dia a dia, eu tive que aprender a cozinhar, nem que fosse o básico, mas daquilo que faz do restaurante, do que a gente usa, eu tive que aprender pra gente poder seguir em frente. Então não veio pronto, né? Desse lado não, a gente teve que enfrentar e fazer crescer juntos. Que bênção. Nós sabemos hoje que a mão de obra está difícil no mercado. Hoje está complicado você achar uma mão de obra qualificada Sim, e está difícil achar até a mão de obra que não é qualificada também. tá muito difícil. E como fazer nesses momentos? Porque às vezes o quadro é reduzido. Olha, o quadro reduzido, a gente tenta, sabe? Aqui na sede é mais fácil. A gente tá com a equipe boa. Hoje também estamos com a equipe boa lá na Praia dos Padres, mas lá eles estão em processo de contratação de mais pessoas. Mas igual você falou, tá difícil. Pessoas comprometidas, né? Pessoas que sejam nosso perfil, tranquilas, que vão saber lidar com os outros colaboradores, né? E quando falta, quem a gente tem que estar lá, não tem jeito. Tem mais de semanas que eu tô na cozinha, minha mãe tá na cozinha também. Porque assim, a gente é pequenininho, muito pequeno, é empresa familiar. Então, assim, se eu for ficar de braços cruzados, tem coisa ali que para um funcionário aprender, até a gente ensinar demora. Ó, você vai fazer assim, assim, assado. Mas até ele pegar o ritmo e não errar, demora. Então a gente tem que estar lá tampando essas vagas, essas lacunas. E qual a importância do bom atendimento ao cliente? O bom atendimento é aquele calor especial, né? Hoje a gente tem uma equipe muito boa, a gente fala, ó, você tem que atender bem para o cliente voltar. E porque quando ele volta com mais pessoas. E não sou eu que tô pagando seu salário. É o cliente que tá ali sentado, né? E assim, eu tenho os meninos atendem melhor que eu também. Eles não fazem tudo melhor que eu. Eu falo assim, eu só vou, resolvo um problema ou outro, mas eles atendem melhor. Hoje a Isabelle, que é uma das nossas atendentes do almoço, eu falo, Isa, eu prefiro quando precisa, assim, eu fico na cozinha e você atende. Eu até falei isso com ela hoje. Você atende tão bem, Isa. Ela eu gosto de conversar com os clientes. É lindo você ver ela atendendo assim, né? Que vai, explica o cardápio, detalhe por detalhe, então isso faz a diferença. E a gente está tentando trazer isso, implementar na cultura da empresa. É fácil? Não é. Porque, igual assim, às vezes tem uma rotatividade, esse setor nosso, muito grande, né? As pessoas entram e saem, às vezes a gente treina, e às vezes aquela pessoa que a gente gastou nosso tempo treinando, ela sai também por outros motivos. A gente incentiva também, assim, a pessoa estudou para certas áreas, né? Poxa, a pessoa se formou na graduação em determinada área que realmente às vezes não tem a ver com gastronomia, mas a gente fica contente pela conquista deles. Fala assim, ó, Bia, arrumei um emprego na minha área, vou começar a fazer estágio. Eu falei assim, não, a gente entende. Porque, assim, a pessoa, né, tá todo mundo buscando crescer, né? A gente entende, a gente abençoa.
Então, assim, desenvolver essa cultura, né? Às vezes é um pouco difícil por causa dessa rotatividade de pessoas que a gente tem. Mas vai dar certo e creio que Deus vai abençoar de bastante tempo lá, o pessoal que tá com a gente hoje, da gente poder crescer junto com eles. Amém. E a importância da divulgação nas redes sociais, você que é empreendedora. É importante, viu? É difícil, pra mim é difícil porque eu sou uma pessoa tímida. Parece que não, falei um tanto aqui, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu não gostava de aparecer na escola. Já fui chamada de menina muda, eu lembro uma vez, porque eu não falava, eu era bem na minha. Então, assim, as pessoas até se surpreendem quando me conheceram lá na minha adolescência por aquilo que eu tô fazendo hoje. Porque sem empreender, por mais que você não queira, mas você tem que mostrar seu rosto, tem que se posicionar, né? É importante você estar aí nas mídias sociais, né? Quem é visto é lembrado. Então, a gente, tipo, apesar da minha timidez, eu entendo que eu preciso vender. Que eu tenho que pagar minhas contas. Como é que eu vou crescer? É. Como é que eu vou crescer, meu Deus? Não posso deixar a timidez atrapalhar o meu empreendedorismo, não. Aí fui convidada para um podcast, vamos lá. E a importância da união familiar no seu negócio. É importante, né? Lá em casa, eu vou falar a verdade, né? Às vezes a gente arranca rabo, porque meu pai tem uma opinião forte e eu acho que eu sou igualzinha a ele. Só que com a minha opinião. Aí começa a falar, meu pai tem umas ideias mirabolantes. Eu falei, pai, a gente não vai fazer isso, pai, é brega. Eu falo, não dá pra fazer isso. Não, mas olha só, é legal, vai viralizar. Eu falei, não, pai, não dá não, vou fazer isso não. Aí a gente quer tá um pouquinho mais novo, né, na tecnologia, né? Ele acha que a gente consegue fazer tudo. Aí ele dá as tarefas pra gente fazer. Mas assim, às vezes gera discussão, sim. Aí tem até aquela frase, ai, empresa familiar não dá certo. Eu falei, tá na hora da gente mudar esse discurso. A gente tem que começar a falar, é por causa da minha família que deu certo. É por causa do esforço da minha mãe, que tá lá trabalhando até hoje, o esforço da minha irmã, que volta todo final de semana de Vitória para trabalhar. É eu que tô aqui também me virando. Meu pai, que também tá lá de apoio, né, quando precisa. Não sempre, porque ele também tem um segundo serviço dele. Já tá um pouquinho cansado pela idade também. Mas assim, a gente tem que mudar esse discurso. Ah, a empresa familiar não dá certo. Porque acontece, né? Um Sim. filho tem uma opinião diferente do pai, e tem aquela questão do respeito. Você também eu tenho que honrar, tenho que respeitar meu pai, mas tem coisa que tem umas ideias que eu falo que não tem como fazer. Então a gente tem que achar esse meio termo. E aí, ao invés da gente, né, discutir, reclamar, eu falo, não, é por causa da minha família que deu certo. Porque se fosse uma outra pessoa, talvez não daria. Se fosse um outro sócio diferente, duvido que ia pegar e ia ter aquela garra, sabe? Aquele comprometimento, não fazer certo. São poucas pessoas que querem. Então, assim, é importante. Quando eu tenho alguma questão também que eu preciso de ajuda, eu chego para eles e falo. Eu tento resolver o máximo de coisa que eu consigo, mas às vezes eu preciso de ajuda. E querendo ou não, a idade, a experiência da idade conta, né? Aquilo que eu não tenho. Eu tô aprendendo agora. Então, às vezes, quando eu preciso, ó, eu tenho tal situação para resolver. Você pode estar lá comigo, junto? Aí a família é para isso, né? Que bom. Que bom. Eu lembro que você está falando aí. Eu lembro quando eu fui trabalhar numa loja uma vez. Até falar o nome dela, que eu trabalhei na Cipolate 3 anos. E eu conheci o dono, um senhor chamado Aristides Cipolati. E ele um dia perguntou assim, rapaz, ele gostou tanto de mim que eu ia buscar o pão para os pedreiros, essas coisas e tal, tava reformando a loja ali. Aí ele falou assim, se tivesse a oportunidade de você trabalhar aqui, você trabalharia? Eu falei, claro que sim. E eu já fiquei com aquela expectativa. Aí ele falou assim, então tá bom. Aí no dia que foi contratar o caminhão para fazer as entregas, aí o rapaz do caminhão falou assim, que é meu amigo também, Deus deixe, grande beijo para ele. E o Deus falou assim, eu já tenho
os ajudantes. Aí o filho do Aristide falou assim, Cláudio, falou assim, ó, você vai arrumar só um, porque o meu pai já arrumou um. E quando o papai decide, eu tenho que honrar a decisão dele. Aí e isso ficou gravado na minha mente. É, Ele honrou o pai e eu também honrei a empresa. Trabalhei 3 anos lá e saí no dia que eu agradeci, no dia que eu fui embora. Agradeci e saí daquela empresa, fui para outra e tô até hoje. Já tem 18 anos aí. muito tempo, né? Mas por isso você falou de honrar É, o pai aí, os pais aí, isso é muito importante. é, Mas Beatriz, chegamos ao final do nosso episódio. sim, Eu quero agradecer por ter aceitado nosso convite, falar um pouco das suas histórias aí, o que que Deus fez na vida de vocês. Porque, igual você falou, né? Se não fosse a misericórdia do Senhor, vocês não estariam de pé. não estaria não, já tinha desistido mas, né, Deus foi tão bom, gente com saúde, né, depois que a gente viu o que mamãe enfrentou, né, a gente vê que como que a saúde é importante, né, então, tipo assim, poxa, tô com saúde, tem 2 braços, 2 pernas, eu ouço, eu vejo, então agora é arregaçar as mangas e trabalhar mesmo. Ah, não era o que eu estudei? Ou não dá pra fazer desse jeito? A vida não é exatamente do jeito que a gente pensa, né? Assim, Deus tem planos muito melhores. Aí, ainda bem que não é do jeito que a gente quer, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente pensa, vou fazer isso, isso e isso. E se alguma coisa sai do seu cronograma, você já fica, né, chateado. Mas as coisas é pra ser feitas assim, saindo do cronograma mesmo. Então, graças a Deus por isso. Deus tem planos melhores. Deus é bom demais. É. Então é isso aí. Quiser fazer as considerações finais, pode ficar à vontade. Ah, eu quero agradecer, né? Todo mundo tá ouvindo. Também quero mandar um beijo, um abraço pro Highlander, que ano que vem o meu ministério é com ele. A gente vai formar uma família Glória a também. Deus. Então, assim, ele tá vindo pra somar no restaurante, tá vindo trabalhar. Então, eu creio também que, assim, você tem um tempo de trabalhar, mas você também tem que ter o tempo, né, de dedicar a Deus e a família é um ministério de Deus também. Então, esse Verdade. ano agora de 2026 a gente vai trabalhar, mas também vou dedicar um tempo à minha família, Tá certo. né? É isso. Quero agradecer a todos que ficou conosco até o final. Compartilhe com os amigos, compartilhe com a família. É muito importante esse engajamento nosso aí, esses compartilhamentos. E segue a gente nas redes sociais, segue o Terra Brasil. Mais uma vez, vai lá, faz uma visita, experimenta aquela comida que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gratidão a todos. Sexta-feira tem mais. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal.